Cláudio Rezende está chegando com notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, Cirilo, bom dia a você, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes, semana do Clássico contra o América no Galo. Mais um dia de treinamento agora pela manhã. Técnico Felipão ajustando o time, né? Precisa melhorar, precisa crescer na competição e pode, inclusive, se classificar no fim de semana. O Galo tem que fazer a parte dele e aí contar com o tropeço aí do Vila Nova, que recebe o Tombense, que é jogo duro pro Vila também, pro Leão do Bonfim, e o Atlético se preparando, tem desfalques para esse jogo, principalmente na defesa, e o Felipão tentando encontrar o melhor caminho no meio-campo também, né? Ele já jogou com 2 volantes, o último jogo foi com um volante só. Como que ele vai pensar nesse jogo aí, que é um adversário mais duro, né? Um adversário complicado, o América, que até aqui vem fazendo a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas, Cirilo, antes da gente falar também, né, desses assuntos, vamos trazer trechos importantes da entrevista de ontem. O Gustavo Scarpa, reforço de peso do Galo na temporada, participou conosco aqui no Bastidores da Itatiaia, na apresentação do Thiago Reis. Eu estava junto com o Ale Oliveira também. E a gente fez algumas perguntas, né, para o Gustavo Scarpa, o torcedor participando também no chat do @Itatiaia Esporte, do Itatiaia Oficial. E vamos trazer o Scarpa falando de qual posição que ele se sente mais confortável. Porque o Felipão vinha sendo criticado aí, que estava colocando o Scarpa para marcar muito, né, para jogar quase como um volante, ajudando demais lateral. E o Scarpa revela uma conversa que ele teve com o Felipão para ajustar esse posicionamento. Bom, eu acho que a minha posição de origem, assim, ela vem sendo cada vez menos utilizada, né? Que é um 10 bem centralizado e tal. Eu prefiro jogar um pouco mais pelo lado direito do campo, não como um ponta direito, sabe? Mas com uma certa liberdade ali, mais pelo meio do lado direito. Mas como você disse, já fui utilizado em várias posições por vários treinadores. Vivi grandes momentos em posições aleatórias, né, que não são as minhas posições de origem. Mas é isso, o importante é se adaptar, né? É claro que às vezes o Coringa acaba pagando o pato, né? Quando a coisa vai mal, sempre sobra pro cara que tá jogando fora de posição. Já passei bastante por isso. Mas aí a gente se adapta e tá tudo certo. Aí, então, o Gustavo Scarpa falando que gosta mais de jogar pelo lado direito. O último jogo, principalmente no segundo tempo, o Felipão já, depois dessa conversa com o Scarpa, né, já colocou ele mais por ali. E eu perguntei para ele sobre o Felipão, né, que teve esse episódio essa semana, pressão muito forte no Felipão, a torcida chateada, não só com o desempenho do time, mas a relação do Felipão, né, nas entrevistas com o torcedor. E o Gustavo Scarpa fala como que isso foi tratado lá internamente. O Felipão, melhor do que eu, assim, sabe que o futebol no Brasil é essa pressão externa, às vezes desnecessária, né? Às vezes o pessoal acaba passando do ponto e tal, mas eu acho que foi uma situação isolada ali, voltando de viagem e tal, e ele acabou escutando para mudar jogador de posição, botar outro jogador e tal. Às vezes o cara, né, chegando de viagem cansado e tal. Mas é um cara que, mano, vitorioso demais, sabe? Tem o carinho e respeito de todo mundo aqui. Confesso que não foi um fato assim muito comentado, sabe? Passou meio que batido e tal. Até porque a gente sabe, né, da nossa responsabilidade nesse Campeonato Mineiro, sabe que a gente poderia estar melhor. E então a gente está tentando focar mais nas coisas que vão nos ajudar, sabe? No que pode nos ajudar dentro de campo, do que ficar se apegando, né, à pressão externa e tal, porque não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Infelizmente perdeu ou empatou, a gente vai ter que trabalhar dobrado e é isso. E, por fim, eu fiz o questionamento dele sobre o Alisson, né, que é um jogador revelado pela base do Atlético, que o torcedor vem pedindo aí como titular. E o que o Scarpa, experiente, já rodado no futebol, acha e vê nesse potencial nesse menino? Eu confesso que eu não o conhecia, né? Mas cheguei aqui já no primeiro treino, vi que realmente é um moleque diferenciado.
uma qualidade assim, em condução de bola, em drible, sabe? Muito, muito acima da média. É um menino ainda, mas tem entrado muito bem nos jogos. E, pô, se jogadores experientes, né, acabam às vezes optando por uma jogada mais difícil ou pela jogada errada, imagina os mais novos, né? Mas ele é um moleque que tem decidido super bem, finaliza muito bem, estou bem com a esquerda e com a direita, mas é um canhoto assim acima da média. E aparentemente, né, é um menino do bem, sabe? Um menino tranquilo e tal. Pelo menos perto da gente, né? Não sei se quando tá só os moleques da base, é um moleque perna, mas não me parece. Então eu tenho certeza que tem muito ainda para ajudar a equipe do Atlético e sem dúvida tem um futuro muito grande aí para brilhar na Europa. Aí o Scarpa, muito resenha, né? O jogador do Atlético é muito bom de prosa e encheu a bola do Alisson aí. Segundo ele, não é perna não, pelo menos na turma lá em cima, não é perna, mas não é característica do Alisson. É um cara bem tranquilo mesmo, a gente já vinha acompanhando ele também na base, o Alisson Santana, que vem sendo aí pedido para o torcedor. Ô Cirilo, a gente tem uma arte que a gente até colocou ontem no Bastidores sobre o Gustavo Scarpa. Quem está no YouTube da Itatiaia, os números do Scarpa até aqui, né, no Atlético lá. São 5 jogos, 4 como titular, 4 finalizações, 8 passes decisivos, 26 bolas recuperadas, então ele está conseguindo recuperar, né? Fazendo a marcação também, 89% de acerto no drible, 35% no acerto no cruzamento. Por enquanto não está com o pé calibrado, ele é muito forte nesse quesito, e 9 faltas sofridas. O mapa de calor do Scarpa mostra nos últimos jogos mais pelo lado direito, onde ele falou que ele gosta de jogar mais, né? Pois é. Convido a turma a acessar o YouTube da Itatiaia para conferir essa arte que está sendo destacada pelo Cláudio Rezende. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia. Tudo bem, Léo? Bom dia, Cirilo. Bom dia a todos os companheiros. Bom dia a quem nos acompanha. O Scarpa, vamos por partes, né? O Scarpa disse no primeiro questionamento aí trazido pelo Cláudio. Aliás, quem quiser conferir a entrevista completa, quando terminar o Rádio Esportes, vá lá no @Itatiaia Esporte. Lá na aba Ao Vivo tem o programa Bastidores de ontem. Você pode conferir a entrevista na íntegra com o Gustavo Scarpa. Mas sobre essa questão do posicionamento, o Scarpa até disse, né, que adaptação, pode jogar em outras funções, falou da preferência pelo lado direito, disse que normalmente quem joga fora de posição acaba pagando o pato, né? Mas se você faz uma contratação desse nível, você tem que colocar o cara onde o cara se sente bem, né, Léo Figueiredo? Ô Cirilo, eu adorei a entrevista, você já fez o convite, eu refaço para o torcedor atleticano principalmente acompanhar, porque o Scarpa é muito bom de papo, né? Ele falou sobre tudo, falou inclusive sobre a situação com o William do Bigode, e uma entrevista feita por Thiago Reis e Ale Oliveira, você já imagina, né? Então... Foge um pouco do script? Foge, tem muita informação, mas tem muita zoeira também. A entrevista foi uma delícia de acompanhar. Olha, o Gustavo Scarpa comprovou aí uma situação que a gente já imaginava, né? Que ele é um jogador que desenvolve melhor pelo lado direito. Só que é perfeitamente normal, se o Filipão precisar do Scarpa para jogar do lado esquerdo, se o Zaratio tiver 100% fisicamente, imaginar um meio-campo que tenha Batalha, Zaratio, Scarpa, esses caras jogam quase todas ali. Do mesmo jeito que, se preciso for, sacrificar um pouquinho o Zaratio, o Zaratio não joga na esquerda de jeito nenhum, pode jogar. Talvez ele não te entregue, né, o que ele está acostumado a jogar pela direita, assim como o Scarpa colocou. Mas isso é perfeitamente normal. Eu não fico pichando o Filipão aqui, tá escalando o Scarpa errado. Eu acho que tem que ser o melhor para o Atlético. Tanto o Filipão, tanto o Scarpa, o Zaratio, qualquer jogador tem que ser o melhor para o time. E se o melhor para o time for o Scarpa jogar um pouquinho fora de posição, beleza. Só que aí você tem que estar ciente de que talvez ele não te entregue aquilo que era esperado dele, já que o cara desenvolve mais pelo lado direito. Uma outra situação, que com a sequência de jogos, o Scarpa vai chegar no nível, eu acredito, que todo mundo espera dele. Porque são 5 jogos, o Scarpa passou por um trauma, vamos falar a verdade, por um trauma, esse negócio aí do cano que ele tomou nessa situação envolvendo o William do Bigode, isso deixa qualquer um com a cabeça meio virada. Ele teve uma frustração, porque ele foi jogar na Inglaterra e saiu daqui como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não conseguiu se desenvolver, e é lógico que isso é uma frustração para qualquer um de nós. Se você troca de emprego, se você ganha uma promoção, se você não consegue entregar, é humano. Que você tenha um período, encontrou aqui um time pronto, um bom ambiente, porque tudo diz, né, Cláudio, que o Galo tem um bom ambiente de trabalho, os jogadores se dão bem.
Então, não há de se ter pressa com o Gustavo Scarpa, e ele, na hora que o Atlético precisar, eu aposto que ele vai conseguir entregar. E quanto a posicionamento, Cirilo, com toda sinceridade, ele pode jogar melhor na direita, o Zarate na direita, o fulano na esquerda. São jogadores tão bons que, se o Filipão souber trabalhar, ele consegue encaixar todo mundo para jogar ali e deixar o Atlético bem forte. Boa, Figueiredo. Alexandre Simões, um abraço, bom dia. Tudo bem, Simões? Bom dia, tudo tranquilo, Cirilo? Tudo certo. Sobre o Scarpa, essa história de posicionamento é privilegiar o craque? Como pode ser adaptado o time do Atlético para que o futebol dele se desenvolva? E tem muita discussão quanto a esse setor de meio campo, em especial depois que o Zarate se lesionou. E em princípio, né, Rezende, a ideia era de que poderia perder aí cerca de um mês, né? O Filipão tinha falado, 30 dias, né? Por aí. Seria a média que foi revelada aí pelo Filipão. Quem seria o parceiro ideal aí nesse setor de meio campo para o Gustavo Scarpa e como você enxerga essa discussão quanto ao posicionamento dele, Simões? Cirilo, eu acho que essa questão de posicionamento é um processo de construção, né? A participação do jogador com o treinador, comissão técnica, né? Porque a vontade do jogador também tem que contar. Né? Não adianta nada o Scarpa dizer, eu prefiro jogar pelo lado direito e querer pegar ele, botar de segundo volante pelo lado esquerdo. Não vai render o que se espera dele. É um preço que você paga. O que se conhece dele. Né? Aí, quando a gente pensa no Atlético ideal, já começa a ter uma situação de que o Zaratio é na direita. Né? E o Scarpa meio que também. Prefere a direita. Então, é uma situação que são dois meias que preferem jogar pelo mesmo lado. E o menino da base que tá subindo, o Alisson, também joga ali. É canhotinho, né? É canhotinho, mas gosta de jogar pelo lado direito. Pelo lado direito. Eu enxergo o Zarate mais adaptável, vocês não? O cara consegue flutuar mais, assim, joga... Vocês não acham, não? Eu me peguei pensando aqui, Cirilo. Quando você perguntou ao Simões, tem que privilegiar o craque. Aí eu pensei, qual deles? Porque no caso do Atlético, entendeu? O Zarate também é, né? O Zarate, pra mim, joga bola demais. Assim como o Scarpa. O Hulk é craque. Né? O Paulinho joga bola demais. Então, você meio que assim, eu vou privilegiar o posicionamento. Pô, o Atlético tem muitos jogadores nesse nível. Mas pelo histórico de lesões, aí que tá. É muito melhor você montar a sua base pensando no Scarpa do que no Zarate. Concorda comigo? Concordo. Pelas lesões, sim. Né? O Zarate não consegue interromper essa sequência de lesões. Não, lesões barra alguns problemas que o Zarate não tem culpa, né? Que ele enfrentou fora do campo. Nem lesão ele tem culpa, né? Mas eu tô dizendo assim... É questões que fogem ao futebol. O ano passado foi um ano... A lesão faz parte do jogo, a questão que ele enfrentou de avô, né? Faz parte da vida. Isso tudo é complicado. Mas, de toda forma, eu acho que é muito melhor você montar, pensando em ter o Scarpa, porque é um jogador que a gente acompanha a carreira do Scarpa, não é uma carreira que tem ausências longas, né? Eu, pelo menos, não lembro. Vocês lembram de alguma? Não, eu acho que o Cirilo tocou num ponto aqui. Eu concordo com ele. Eu acho que o Zarate é mais capaz de se adaptar, né? Porque o Zarate joga em todas ali, sejamos justos, né? A gente já viu o Zarate jogar bem, mais centralizado, o Zarate jogar bem quase como um segundo atacante. A gente falou sobre isso, que teve época que ele era o melhor parceiro do Hulk, chegando lá na frente, jogando aberto pelo lado direito, jogando mais avançado, jogando como segundo volante. Então eu acho que o Zarate, ele talvez tenha mais facilidade. Filipão pode fazer um teste, o Campeonato Mineiro tá aí pra isso, né? Tem que ver quando que o Zarate volta, né? Mas nesse esquema aí, se ele vai com um volante e tem uma linha de 3, aí você consegue adaptar melhor, eu acho, né? Você pode ter Zarate e Scarpa, os dois até revezando. Exato. Um mais centralizado. A esquerda pode ser o Patrick ou o Rubens. Patrick ou Rubens, ou Igor Gomes. Rubens. Olha, nós acabamos de montar um timão aí, hein? Batalha, porque Zarate, Scarpa e Rubens pela esquerda? Não vai acontecer. Por que não? Porque o Felipão não vai escalar. Por que não? Não vai colocar. Vocês acham que ele vai colocar só o Batalha ali e o resto de meia? Não vai colocar. O Rubens marca, o Zarate marca. Não vai colocar. Mas eu acho que ele meio que tentou. Deixa a gente sonhar, Cirilo. Mas o que eu penso do Scarpa é que o Scarpa do lado direito, além do que ele pode entregar, ele vira uma espécie de mais uma arma. Porque o Scarpa é um jogador de bom chute, tá? Ele jogando pelo lado direito, como ele é canhoto, é a perna de dentro, é muito mais fácil dele não só chutar para gol, como até para servir os companheiros. Concorda comigo? Pro canhoto do lado esquerdo é muito mais difícil, porque a perna tá para fora.
sabe? O canhoto do lado direito, o meia, a perna boa dele é a perna de dentro. Aquela enfiada, o chuveirinho e o chute a gol, que ele é um bom chutador. Ô, Simões, e eu concordo, porque o futebol mudou. Antigamente, e ninguém melhor nessa mesa aqui do que você para falar sobre isso, antigamente, os pontas, os caras de beirada, eles eram assim, o cara que é destro jogava na direita porque o jogo era muito baseado em chegar à linha de fundo, em atacar e dar profundidade, chegar à linha de fundo. Hoje, o jogo ficou muito mais centralizado. Eu não sei, e aí não estou aqui me atrevendo, né, a tentar entender a mudança radical no futebol, mas de craques para cá, de jogadores para cá, por exemplo, o Messi começou no Barcelona e tudo, jogando na direita, puxando a perna esquerda. Ah, Léo, mas é o Messi, tá? Mas o Neymar, pelo lado esquerdo, com a perna direita. E assim foi. Cristiano Ronaldo, pelo lado esquerdo, com a perna direita. Então o futebol não tem mais aquilo do cara ter a perna boa para ir à linha de fundo. E se o cara ter a perna boa para ir pro meio. Existe esse movimento. Então, o Gustavo Scarpa não seria diferente. E o Zaratio, se adaptado, teria essa facilidade, porque ele trabalha na perna direita. Se ele for pro lado esquerdo, ele pode se adaptar. Eu acho que o Zaratio, ele é tão inteligente na compreensão do jogo, de jogar em várias posições, que talvez valha um teste do Filipão para tentar deixar o Scarpa na direita e quando o Zaratio voltar a jogar na esquerda. Ou mais centralizado. Eu gostei desse time que o Cláudio escalou aqui. Batalha, Zaratio, Scarpa e Rubens. Filipão, canta uma pedra pra você. Cola em nós. Fica nessa cadeirinha aí esperando sentadinho. Léo Figueiredo, siga, Cláudio. E daqui a pouquinho a gente pode falar, né, dessa ideia. O Filipão vai com esse esquema, com um volante só, contra o América, ou volta com o Otávio, para ter um time naquele estilo, né, que ele começou o ano. O Filipão vai tentando alternar esse Atlético, até porque as coisas não estavam indo bem, né, principalmente com times mais fechados. Agora, o duelo é contra o América. O Cirilo tá repercutindo bastante, né, na internet, os torcedores perguntando, depois de uma matéria dos nossos colegas do GE. Globo, de que o Felipão teria repensado, né, depois daquele episódio, a pressão da torcida, estaria repensando, junto com a família, de poder deixar o Atlético. A gente procurou, né, pessoas do clube, assessoria, que garante que o Felipão não falou isso com ninguém. Que essa história não existe, o Filipão continua firme e forte, trabalhando normal e que esse assunto está sendo, né, administrado internamente. Teve, lógico, uma conversa aí do Vitor, o presidente Sérgio Coelho estava lá ontem, né, para a apresentação do Vitor, logicamente que eles conversaram para que essas situações não se repitam, porque acaba indo para o externo e gera uma pressão, né? É a ideia do Atlético, então, contornar com o Felipão e que o trabalho continue, né? Como disse o Vitor ontem, que o Felipão siga firme aí para classificar o Galo e depois chegar melhor o Galo nas semifinais do campeonato, Cirilo. Cláudio Rezende tá de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, eu continuei apurando a história do Felipão. Aí ontem teve reunião, viu, Cirilo, lá na cidade do Galo. Reunião do presidente com o Siga, com a comissão técnica, o Vitor, para alinhar não só a questão do Felipão ali, daquele episódio, né, com o torcedor, mas principalmente para melhorar o time, para ajustar detalhes aí na reta final dessa primeira fase do Campeonato Mineiro. E depois teve um almoço também de confraternização. Por quê? Rodrigo Caetano esteve ontem na cidade do Galo, e aí alguns diretores foram convidados, os atletas, então foi uma terça-feira, pelo que eu apurei, bem agradável na cidade do Galo, até por esse motivo aí, por uma despedida do Rodrigo Caetano. Hoje à tarde a gente vai acompanhar uma entrevista dele, do Rodrigo Caetano, na Arena MRV. A última entrevista dele ainda aqui, né, em Belo Horizonte, uma despedida do Atlético, agora vai 100% para a seleção brasileira. E o Atlético, Cirilo, vai para a 7ª partida no ano, a 7ª rodada do Campeonato Mineiro. E das 7, o Galo só conseguiu ter o time completo em uma, foi o clássico. Nos outros, ou tem suspensão ou tem lesão. O Galo já está com 4 lesões musculares, né, na temporada. Lemos e Zaratio, agora Igor Rabelo e Mariano. E o Mariano para esse jogo está suspenso também. Então o Felipão até aqui só teve o clássico contra o Cruzeiro, o time completo. Para esse jogo, o que ele faz? Saravia na direita não tem mistério não. Na zaga, né, tem o Bruno Fux. Agora no meio campo, ele pode voltar com o Otávio, aí o Batalha e o Otávio, 2 volantes, e aí 2 meias, com o Scarpa e Igor Gomes, que ele vem utilizando mais, ou ele vai de novo com um volante só. O Otávio não jogou a última partida, foi o Batalha, e aí o Edenilson como um meia. Mas o Edenilson vem sendo criticado, ele pode mexer, pode colocar uma outra peça ali nesse meio campo do Atlético,
principais interrogações, né? O Patrick mesmo entrou bem no último jogo. Pode ser que o Filipão faça essa escolha pelo Patrick, aí o Patrick vai aberto pela esquerda ou o Scarpa pela direita, onde ele disse, né, que ele se sente melhor, que ele joga mais. Vamos ver o que faz o Felipão, mas ele tem tempo ainda, tem os treinamentos de quinta e sexta-feira para bater o martelo e colocar o Galo no clássico do próximo sábado, Cirilo.